será que a gente consegue fazer? E a da vitória, né? Essa é a tentativa da vitória. Né? Espero, né, por favor, né? Pra gente poder falar sobre a lua nova e Leão, Eva. Sim, minha garota, decidi vir aqui para o Instagram, apesar de que eu acho que a questão não é o Instagram, a questão é a internet mesmo, né? São as ondas, né, de energias aí impactadas pelo Mercúrio retrógrado, então provavelmente é isso. Mas eu vou tentar fazer a live aqui no Insta, pelo menos ela acredito que ela estava travando menos do que pelo YouTube. E aí a gente vê o que acontece, né? Depois eu vou deixar ela salva lá no canal do YouTube, certo? Acho que agora vai. Tem que ir, né? Deixa eu colocar aqui para as gatas saberem, né? Lua nova em Leão. E aí, a ideia do nosso encontro aqui é a gente poder potencializar e falar sobre essa energia de lua nova em Leão, Sol e Lua no signo de Leão, para que a gente possa olhar, olha só que interessante, que único, que poderoso, né? Para que a gente possa olhar para dois pilares muito importantes relacionados à autoestima, ao poder pessoal, à autoconfiança, que é a nossa comunicação, né? A maneira que a gente se comunica em si e sobre a nossa autoimagem, né? Então, a ideia dessa nossa live, dessa nossa troca aqui, é a gente poder falar sobre liderança, sobre a energia de liderança, que é o grande convite aí dessa lua nova, inclusive, né? Essa energia de Leão, inclusive. A dinâmica do Sol em Leão traz esse convite para essa liderança. Essa lua em Leão faz com que a gente olhe para algumas emoções importantes relacionadas à nossa liderança em si. E o Mercúrio retrógrado é para nos provocar lindo e belo em relação a essa liderança. E aí, eu fiz as duas tentativas de live lá no YouTube. E aí eu vim aqui no Insta e eu tava dando cabaçada também. Aí eu falei, vou desligar e ligar, né? O clássico, né? O clássico das loucuras tecnológicas, né? Quando algo não tá funcionando, você desliga e liga, né? Aí eu fui desligar e ligar a internet, né? E aí o mozão até trouxe, assim, né? Aí ele comentou mesmo que tava dando ruim a dinâmica da live ali e tal. E aí ele comentou algo que fez muito sentido, né? E é isso. Exu faz o erro virar acerto. E aí ele falou algo muito importante, né? Que é bom isso acontecer. É bom isso acontecer, tipo, a live da pau, você ter que migrar de algo pro outro, né? Pra que as gostosas, para que as menonas vejam que é sobre isso. Olha que importante a gente sair de um lugar de controle e de dominação ali e sobre uma autorregulação fundamental diante do caos. Então, aí depois que ele falou isso, eu falei, pô, mano, é mesmo. Olha que melhor forma de começar falando sobre uma lua nova em Leão, que fala sobre essa liderança, que fala sobre o compartilhar das suas ideias, que fala sobre o compartilhar da sua imagem, né, sobre a visibilidade em si. E trazendo esse lugar do Mercúrio retrógrado, por que eu tô falando do Mercúrio retrógrado? Porque eu pontuar esse lugar da comunicação, dessa visibilidade, também tem a ver com esse Mercúrio retrógrado. Estamos nesse Mercúrio retrógrado em Leão. Então temos energias aí muito, muito intensas e muito poderosas em Leão, né? Então, obviamente que isso nos impacta. E qual foi a melhor forma de eu trazer? Eu já poderia acabar aqui agora, já fica a lição aí. De que, obviamente, que esse é um lugar desafiante. Que a exposição é um lugar desconfortável. A coragem de compartilhar o que você acredita, o que você realmente tem como ideologia, você precisa ter diversos atravessamentos.
diversos atravessamentos, né? E eu ilustrei, não só falei, eu ilustrei para você o que é isso. Num lugar onde existe esse atravessamento e esses bloqueios e essas barreiras da internet não funcionar, de, sei lá, celular não funcionar. E aí que tá, você viu agora o suco o mais puro suco do Mercúrio retrógrado. Diante do bloqueio da comunicação, como que você reage? E aí que tá. A gente pensar uma comunicação a partir de um viés de liderança, a gente pensar a nossa imagem não a partir de uma lógica de perfeição, na verdade é totalmente ao contrário disso. Você vai entender, né? Que é o que eu quero falar aqui pra você sobre a dinâmica do signo de Leão. É aí que tá o poder. Então, olhando, né, com o olhar de sacerdotisa, com o olhar que entende as coisas com mais profundidade, né, eu percebo que isso aqui que aconteceu em relação à internet foi ótimo. Talvez essa live caia, não sei, não tenho controle sobre isso. O Mercúrio retrógrado traz esse grande tapa na nossa cara. A gente não tem controle sobre as coisas. Que bom, inclusive. Porque as coisas podem sair melhores do que a gente imagina quando muitas vezes a gente se deixa fluir, deixa que as coisas fluam. Então, pode ser que essa live caia ali, mas você que tá aqui, espero que você já tenha captado a mensagem, né? Mas, mesmo se essa live cair, eu ainda vou falar sobre a lua nova. Eu ainda vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito e eu ainda vou falar. Daí que eu gravo um vídeo e depois posto sobre isso. Aí que está esse lugar da liderança. E aí que está, né, o grande convite e ensinamento de um Mercúrio retrógrado. Ele não está limitando a sua comunicação porque eu quero ver você se fuder. Ele limita essa comunicação para que você, de fato, aprenda melhor a se comunicar. Então, o céu está ao nosso favor. E aí, quando a gente tem essa ideia, né, quando olha assim e fala, poxa, realmente está ao meu favor. E ter esse olhar em relação à vida e aos seus movimentos faz toda a diferença. Principalmente quando, de fato, você quer brilhar, né? Você quer expandir, ok? E aí, minha rainha linda e poderosa, falei tudo, fez essa introdução, né? Não planejada, mas que condiz muito com a ideia de a gente olhar para algumas questões relacionadas à visibilidade. Olhar para essas questões relacionadas à autoimagem, a esse lugar da liderança, e a gente ter um olhar mais maduro, profundo e poderoso sobre o signo de Leão. E por que que essa lua nova em Leão, como Mercúrio retrógrado, também em Leão, né, está nos fazendo um convite extremamente poderoso. Okay? Para que a gente destrave muitos bloqueios relacionados à nossa comunicação, à nossa autoimagem e à nossa liderança em si. E aí, eu queria começar trazendo algo muito importante relacionado a essa perspectiva da lua, né? Então, uma lua em Leão. A gente tem essa energia de lua nova, né, no dia de hoje. Né? O que você precisa entender? Então, a gente começar assim, ok? Tá tudo certo aí, né? Me dá um salve se tá tudo certo com o áudio, tudo, hein? Sempre vai me dando salve, não fica muito quietas aí não, minhas gatas, entendeu? Manda os coração, fala tamo ouvindo bem, oi, hello, gostosa, certo? Sempre que você tiver insights importantes, compartilha aqui, ó, adicione um comentário. Okay? Habla, deixa eu saber, né, qual que é a sua visão, qual que é a sua perspectiva em si, ok? Isso é bem importante pra gente exercitar esse movimento. Tá? Tudo certinho. Amo. Tudo certo. Adoro. Sobre isso. Tô prestando atenção, minhas gatas. Por que que eu tô trazendo esse tema, né? Sobre o lugar da autoimagem, sobre esse lugar da visibilidade. E que eu sempre falo sobre isso, né? Com as minhas mentoradas, né? Nos meus atendimentos, nos meus vídeos, em várias coisas da Minona.
Por que eu falo sobre isso? E, inclusive, hoje temos uma aula, né, onde a gente vai falar sobre imagens que cura. E essa live é um esquenta. Espero que na aula, né, não dê um bug. Já vou pra internet fazer altos testes, né? E é isso. Esse lugar da comunicação, esse desafio da comunicação também que nos prepara para outros saltos, outros movimentos, né? Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre essa aula, quem tiver interesse de participar também, né? Mas falar sobre essa autoimagem e essa visibilidade é principalmente falar sobre merecimento. Ok? Um pilar muito importante do merecimento está diretamente relacionado à visibilidade. Okay? A você entender que você merece ser vista. E quando a gente pensa esse lugar de merecer mais prosperidade na nossa vida, né? De merecer um amor bacana, de merecer saúde, de merecer expansão, crescimento. Uma das coisas que impactam diretamente o merecimento é você entender que você merece ser vista. Porque isso te dá uma dimensão muito poderosa da sua existência. Vou falar melhor sobre isso na aula hoje mais tarde. Mas a sua existência é algo que o mundo precisa. E muitos bloqueios que a gente tem sobre a nossa autoestima é pra gente não ter consciência disso. De que a nossa existência é algo que o mundo precisa. A gente se esquece da nossa importância. E aí, quando a gente vai para essa perspectiva desse merecer a visibilidade, okay? Merecer subir em um palco, merecer o destaque em si, a gente compreende algo muito profundo sobre essa dinâmica de que a nossa imagem e tudo que compõe a nossa história é importante para a sociedade em si. E aí a gente quebra um dos maiores bloqueios sobre o lugar da visibilidade, que é sobre parecer perfeita. E aí eu amei, que é isso, né? Pô, eu amei ao mesmo tempo dei socorro. Mas eu amei esse Mercúrio retrógrado em Leão. Porque a perspectiva da liderança, a perspectiva de a conexão que acontece com as pessoas é sobre um lugar humano, é sobre um lugar de não perfeição. E esse é o lugar mais maravilhoso que tem. E eu gostaria muito que você internalizasse isso, de que os inúmeros bloqueios, os maiores bloqueios que você tem sobre o compartilhar da sua imagem, o compartilhar das suas ideias. Então, eu acho que, não sei o quê, porque a minha fala é assim, assim. Eu não gosto porque eu pareço desse jeito, desse jeito. Porque não sei o quê, nananana. Aí é que está o poder da comunidade. Eu lembro, quando eu comecei as minhas dinâmicas com a Minona e tal, né? E que eu tinha essa perspectiva, né? De compartilhar sobre autocuidado, sobre autoconhecimento e afins, e entender a importância disso, principalmente para pessoas pretas. E que nesse mundo, né, do compartilhar sobre autocuidado, sobre espiritualidade, né, você tinha um lugar muito... como que eu posso dizer, né? Um lugar muito... muito...
Sabe? Um lugar muito que não era de negrona chavosa gangster master. Que faz parte da minha história. E durante muito tempo eu silenciei isso. Né? Então é isso, na Minona eu não comecei aparecendo. Olha só, né? Como a gente tem esse potencial de cura com os nossos movimentos, com o nosso negócio. Por isso que a aula hoje, que é uma aula para as minhas gatas da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, é uma aula pra gente falar sobre essa imagem que é compartilhada e o quanto que isso influencia diretamente os seus ganhos financeiros. Os seus negócios em si. Ok? Os seus resultados. Porque isso é sobre um nível de merecimento. Você aumentar o seu nível de merecimento está relacionado a você acreditar que você merece ser vista. Okay? Só que, qual que é a grande questão? Você acredita que você não merece ser vista porque, sei lá, eu me olho na imagem e eu me sinto nariguda. Dá um exemplo. Eu vejo a minha imagem e me sinto nariguda, não sei porque, não gosto do meu nariz. E aí a gente entra numa questão muito importante do signo de Leão, que eu amo. E por que eu amo o signo de Leão? Porque o oposto complementar de Leão é o signo de Aquário. E o signo de Aquário é o meu ascendente lindo e belo e é o signo da comunidade, das revoluções, das transformações sociais. Ou seja, aquilo que muitas vezes você considera um grande defeito é o que faz com que você entenda o que é comunidade. Então, pra mim, era um grande defeito, tipo, é isso, eu ser quebrada, eu falar, entendeu? É isso, velho, mano, tá louco, pega o beco. Pra mim, eu tinha que não, porque ninguém fala isso, né? Não, tem que ser ali, tititi, tototô, dudu. Não. E fala pra mim, se hoje, a partir do momento que eu mereço, que eu entendo esse merecimento em ser vista do jeito que eu sou, se de fato, aí sim, eu consigo formar uma comunidade. Que é a Minona, que é das gostosas chefonas maravilhosas, que se identificam com isso também. E aí, quando eu começo essa troca lá no YouTube e dá super ruim, né? E tal, e volta, nananã. Isso é a melhor coisa que eu posso fazer pra minha comunidade. Não ser perfeita. A melhor coisa que eu posso fazer aqui, numa live, falando sobre liderança, falando sobre comunicação, como ser uma líder que inspira. É exatamente isso. Internet deu pau, cagou com tudo, o que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Ou você vai abrir outra e vai comunicar? Porque é isso que acontece. Quando eu falo desse lugar que é o tema da nossa aula mais tarde, do se expor sem se ferir, é isso. Quando você aceita que não é mais sobre um lugar perfeito, mas é sobre a sua história, é sobre quem você é e que não há nada de errado em ser quem você é. Que na verdade a sua comunidade e o seu impacto na sociedade vem através disso. Aí sim você se torna uma líder respeitada e relevante. E aí sim você pode brilhar lindamente. Na aula a gente vai falar mais sobre brilho. Como eu disse, essa daqui é só o esquenta. É só o esquenta. Vou te passar duas percepções importantes sobre isso, né? Sobre essa lua nova, mas ela só esquenta pro nosso aulão, que é sobre esse movimento de cura em si. Através da sua imagem. Não é sobre, você querer virar blogueirinha e não sei o que lá, iriri. É sobre uma relação de cura fundamental. Sobre, principalmente, esse perfeccionismo. Sobre, justamente, esse lugar de isso não é pra mim. Isso não é pra mim. O que não é pra você? Existir? Compartilhar aquilo que você acredita?
Ser vista não é pra você? Como assim? É pra quem, então? Se você não tem a dignidade em ser vista, é pra quem? Quem merece ser vista? Tem muitas coisas que envolvem essa energia leonina. Essa energia do brilho. O brilho é um lugar de muita responsabilidade. É aí que a gente entra na perspectiva de Aquário. Não tem como a gente pensar um signo sem pensar o seu oposto complementar. Porque a gente só entende um signo realmente quando a gente olha para o seu oposto, que é sobre aquilo que complementa, que é sobre aquilo que ele precisa olhar para não cair na sombra e sim se expandir. E aí quando a gente olha para Aquário, a gente percebe esse lugar. Okay? De impacto social, de revolução, de transformação. De impacto. E que vem através da sua cura. Olha só, não através da sua perfeição. Que vem através do seu lugar de merecimento. Eu comecei lá na primeira live, falando sobre isso. Que uma mulher extremamente poderosa, uma mulher poderosa é uma mulher que trabalha a sua comunicação e a sua autoimagem. Sem negociação. Fala pra mim se você consegue pensar uma mulher poderosa, uma mulher, cara, essa mulher poderosa, essa mulher poderosa, que não se comunica bem e que é insegura com a sua própria imagem, ou seja, que não aparece, que não quer ser vista pra nada. Essa mulher pode até ter dinheiro, mas poderosa ela não é. Tenho certeza que ela não é. Certo? E aí, eu gostaria de trazer 2 lugares que, pra mim, são 2 lugares que tem tudo a ver com a liderança, com a comunicação, com o brilho, com a expansão, com o glamour, e que diz respeito ao signo de Leão e ao signo de Aquário. A gente não pode deixar de olhar. Né? E que essa energia de Aquário, ela é ainda mais importante a gente olhar para ela porque a gente tá nesse Mercúrio retrógrado também. Okay? Então, algumas sombras de Leão também aparecem. E que tem a ver, muitas vezes, com esse lugar do ego. Tá? Com esse lugar da perfeição. Com esse lugar de sempre parecer para ganhar aplausos. E não é sobre isso. Okay? Quero compartilhar com você 2 coisas bem importantes relacionadas a isso, tá? Antes, reforçar o convite lindo e maravilhoso para poder fazer parte da live, do aulão que vai rolar hoje, né? Vai rolar, a gente vai fazer acontecer. Que é Imagens que Curam, como se expor sem se ferir. Esse é um aulão exclusivo para as gatas que estão na mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, que é uma mentoria onde a gente trabalha questões de relacionamento amoroso, afetivo e também sobre negócios, né? E no lugar dos negócios, obviamente que eu trago ali movimentos de ações práticas para as gatas, e um desses movimentos, que é sobre você crescer o seu negócio, expandir, enfim, né? Que tem a ver com você formar comunidades e afins, tá diretamente relacionado a você compartilhar a sua imagem, a você entender que você merece ser vista. Como você quer ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, se você, né, não trabalha a sua comunicação e a sua imagem? Não tem como. Então, eu trago diversos exercícios, diversas provocações, diversas tarefas, né, desafios aí para as minhas gostosas, relacionados a elas exporem a sua imagem mesmo, gravar vídeos. Gravar vídeo, tem que gravar um vídeo, gravar uma live, gravar um Reels, gravar um vídeo no YouTube, sei lá. Você aparecer falando, se comunicando. Ok? E algumas gatas têm apresentado dificuldades em relação a isso, porque, obviamente, que é algo muito complexo, é algo muito profundo. E aí, eu decidi fazer um aulão para elas. Como é algo que, dentro da mentoria, a gente tem um acompanhamento individual, né? Então, eu acompanho todas individualmente ali e tal. E como é algo que tá aparecendo para várias gatas, né? E várias gatas já estão nesse nível no negócio de bora colocar a cara a tapa aí, vamos fazer acontecer. Eu decidi fazer esse aulão para elas, certo? E aí, achei que, obviamente, a melhor data seria nessa lua nova, no signo de Leão, Sol e Lua, nesse signo de Leão, que é
o grande convite do céu. Então a gente vai fazer esse aulão falando sobre essas imagens que curam, tá? Só que a mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, hoje ela está com as inscrições fechadas, tá? Hoje, se você quiser fazer parte da mentoria, não tem como você fazer parte da mentoria, você tem que entrar na lista de espera. Por quê? Porque como a mentoria tem um acompanhamento muito mais próximo, né, eu preciso ali ter o controle sobre as gatas em si. Só que, porra, sabe assim, aquela aula que você sabe que transforma, que é muito foda, muito foda. E eu decidi abrir essa aula também para quem está no Doce como Mel, minhas gatas lindas e poderosas, né? Minhas abelhas rainhas. Por quê? Porque para mim é importante honrar quem me honra. Fica com essa lição sempre. 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 Honre quem te honre. Não fica sendo Madre Teresa de Calcutá, não. Essa é uma aula que está dentro de uma mentoria, okay, que as gatas pagam 4 conto, 4 pila, 4 mil para fazer parte. Okay? Decidi compartilhar essa aula para quem está dentro do Doce como Mel. Minhas abelhas rainhas lindas e maravilhosas. Okay? Para você fazer parte do Doce como Mel, o investimento hoje, que vai aumentar, viu? Fica atenta. O investimento hoje é R$ 97. R$ 97. Para você ter acesso a 9 semanas de 9 desafios que tem a ver com autoestima, com poder pessoal, com dinheiro, com trocas amorosas, afetivas. Então, uma vez por semana, toda sexta-feira, eu trago um desafio para as gatas aplicarem ao longo da semana. Fora isso, tem uma masterclass lá dentro, maravilhosa, que só essa masterclass já vale os R$ 97. Já vale os R$ 97. Que é como ser leve e, ao mesmo tempo, ser poderosa. Porque o Doce como Mel, né, esse programa do Doce como Mel, ele é um convite para a leveza. Ele é um convite para uma vida doce. E a gente tende a acreditar que uma vida doce, uma vida leve, é uma vida sem poder. E é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Quanto mais leveza, quanto mais doçura você encara a vida, mais poderosa. Só que é um grande desafio a gente poder fazer isso, né? Tem a masterclass que eu trago ali algumas questões teóricas. Por quê? Porque o Doce como Mel, os desafios do Doce como Mel é prática, é pra você colocar em prática, é uma rotina. É uma rotina diferenciada. Compartilhei nos stories esses dias, né? Falando sobre o quanto que é importante você ter uma rotina de autocuidado. Não adianta você passar por uma grande transformação, você fazer um grande ritual de lua nova. Vai fazer um grande ritual de lua nova. Beleza, mas e segunda-feira? Como é que você vai estar? Terça-feira? O que você faz no seu dia a dia para impactar a sua existência? Isso é fundamental. O Doce como Mel é pensado nesse lugar. Que tem esse valor que é um custo-benefício, assim, surreal. Eu não consigo, às vezes quando eu tô falando do Doce como Mel, eu falo assim, mano, se eu parar pra falar do Doce como Mel, eu vou ficar horas aqui. Porque tem muitos benefícios. Eu esqueço de falar algumas coisas. Inclusive, a metodologia do Doce como Mel é pensada para que você não procrastine. Não é sobre um lugar de um monte de conteúdo, que você tem que acessar um monte de conteúdo. Você tem que acessar um desafio por semana e aplicar e pronto. E pronto. E sentir a transformação na sua vida. E pronto. E ainda, você pode ser presenteada por você se cuidar. Por você fazer um movimento incrível na sua vida. Mês passado foi selecionada, sempre todos os meses eu seleciono uma abelha rainha que trouxe ali o seu depoimento, que trouxe a sua transformação, que compartilhou a sua transformação, para que ela ganhe algo simbólico. E assim, ó, coisa linda, coisa maravilhosa, vocês não estão preparados. Esse movimento dentro do Doce como Mel é de fato um movimento. Só que esse movimento precisa ter o seu compromisso. E o seu compromisso é, eu quero fazer parte. Eu quero fazer aquilo que está sendo proposto toda semana, toda sexta-feira. Eu quero fazer parte dessa aula linda e maravilhosa. Porque eu sei que isso tem um impacto fortíssimo na minha vida profissional, na minha carreira, nos meus relacionamentos.
Tem gata que, ai, tal, é isso, eu quero um amor, eu quero, né, ter um relacionamento. E é isso, tem perfil fechado no Instagram. Tem perfil fechado. Tem vergonha de tirar foto, linda e bela. Tem vergonha de compartilhar a sua imagem. Não gosta. Várias questões, vários lugares. Então, quando você entende a sua imagem como um processo de cura, quando o expor a sua beleza e as suas ideias e o que você acredita e a sua existência não é mais sobre se ferir, minha gata, a sua vida expande, a sua vida cresce. Você desabrocha. Uma flor só é bela, bonita, porque ela desabrocha. Porque ela sai do botãozinho. Porque ela sai do botãozinho. Olha a comunicação dessa natureza, que ensina tudo pra nós. Ok? Esse é o meu convite. Então, essa aula é uma aula de esquenta, tá? Porque hoje, tá? 7h30, a gente vai ter esse nosso aulão, tá? Sobre imagens que curam. Se você quiser participar, é só você entrar dentro do Doce Como Mel. Só esse aulão já valia R$97. Só a Masterclass que tá lá dentro já valia R$97. Fora tudo isso, você ainda tem acesso a que de fato é o Doce Como Mel, que são esses 9 desafios aí, para que você tenha uma vida mais doce, e mais gentil, e mais leve consigo mesmo. Certo? Fica esse convite para as mais gostosas. Estou super animada. Já se preparem, já venham lindas e bonitas, ok? Já vou fazer todas as mandingas pra internet não dar pau, entendeu? Não vai dar, vai dar tudo certo. E eu espero as gostosas hoje à noite, tá? Se você quiser participar do Doce Como Mel, o link tá na bio. E, inclusive, esse valor de R$97 dá pra você parcelar, né? Muitas gatas não sabiam disso, mas dá pra parcelar, minha rainha. Pois é, olha só, né? Ai, meu Deus, né? Mas vamos lá. Fica o convite e quero trazer 2 reflexões importantes para que a gente possa potencializar esse lugar dessa liderança, okay? E que tem tudo a ver com a energia de Leão e com a energia de Aquário em si, tá? A comunicação, eu vou passar uma chave para você. Eu vou passar uma chave para você. Que olha, eu demorei tanto tempo para acessar isso e a gente acredita que é o contrário, e a gente perde, a gente deixa escapar da nossa mão um grande poder. A comunicação de uma líder e de uma chefona linda, gostosa, não de uma fracotona, de uma feiona. A comunicação de uma líder não é para agradar, é para provocar. É muito louco como a gente deixa de fazer várias coisas, de se apresentar para o mundo, porque a gente quer agradar, porque a gente tem receio de desagradar. E a liderança vem no lugar da provocação. Essa é a energia de Aquário aí. Aquário é um signo revolucionário. Aquário quer, entendeu? Fuck the system. bloque no bagulho. Entendeu? Quebrar com as estruturas. Provocar. E a comunicação da liderança de Leão, esse brilho, esse destaque, esse poder, essa beleza, vem dessa comunicação que provoca. E aí eu quero que você que acompanha a Minona, que tá aqui na Minona, se questione, por que eu acompanho a Minona? Pode ter certeza que em algum momento você vai falar assim, mano, porque ela me provoca. Porque me traz provocação. Ok? Quantas vezes você acessou alguma coisa da Minona e falou, eita, ai que tapa na cara, né? As gatas adoram falar isso, ai, também eu tapa na cara. Ai, meu tapa na cara. Agora, imagine se eu tivesse medo e receio de, ai, não, eu vou só ser gratiluz. Você falar que você é um ser de luz e é isso. Falar, não, minha rainha, você é um ser de luz, mas para de ser idiota, para de ser trouxa. Né? E vai aí ganhar seu dinheiro, vai aí se colocar em prioridade, vai ser prioridade na sua vida, né? Vai descansar, vai ter uma vida mais doce, mais leve.
Não, sobrecarregar, estar sobrecarregada, sem preocupada, não é legal, não é glamuroso, não é bonito. Você se esconder não é bonito, não é bacana. Você aceitar migalhas, seja lá quais forem, de dinheiro, migalhas de tempo, migalhas de afeto, não é legal, não é bacana. Entende essa comunicação que provoca? Que provoca a transformação, que provoca a mudança. E esse é o grande problema. Que às vezes as pessoas têm receio de serem vistas como para serem apontadas, para serem criticadas. Sendo que a liderança é principalmente um convite para a transformação. Ao pensar, ao refletir. Isso é em tudo. Até as músicas que você escuta. Até as músicas que você gosta. Por que você gosta? A arte, que é esse lugar dessa visibilidade, tem a ver com provocar, te provocar, fazer você, epa, é isso mesmo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu olhar para esse ponto. Essa é o puro suco de uma energia leonina e aquariana no seu estado mais elevado. E que essa lua nova em Leão, junto com esse Mercúrio, está convidando a gente para fazer. Esse lugar dessa provocação. E o outro ponto de você poder passar o que você acredita com convicção. Porque você não está para agradar. Você está para existir. Você existe. Qual é a sua existência? Por que você tem receio de compartilhar a sua existência? Com medo de ela estar errada? Como assim? Existe um lugar, né, de que muitas vezes a gente tem receio de defender alguns pontos de vista. Ai, meu cabelinho tá todo... Peraí, deixa eu arrumar meu cabelinho. Olha, gente, tinha que ter passado a escovinha. Gostaram do meu Chanel, do meu Chanel? Amo. Deixa eu ver. Deixa eu achar ele. Aqui. Ai. Existe um lugar... É isso. Existe um lugar, né, sobre a perspectiva da autenticidade, né? Até compartilhei um Reels da Cardi B hoje, né? Que eu amo, né? Que ela fala, é isso, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu vou ser assim até eu morrer. Se você não gostou, morra primeiro. Adoro, né? E é sobre essa convicção. Compartilhei esse Reels, né, no começo do dia, justamente, né, para o quanto que esse é um cenário de autoestima, de poder pessoal, de auto-amor. Não adianta você estar com o melhor batom, com a melhor unha, com a melhor roupa, se você não tem essa autenticidade. E a autenticidade é: eu acredito nisso, a minha existência é essa. Muito simbólico essa frase da Cardi B. Que obviamente que é uma mulher que sofre muitas críticas, porque ela se expõe. E é isso, você tá incomodado com a minha existência? Morra você primeiro. Não é? A gente merece, ok? A visibilidade. Que a nossa imagem exista, que a nossa existência exista. E você se posicionar de uma maneira confiante, ou seja, eu confio, eu acredito, que o signo de Aquário adora, e que na evolução a gente entende que é isso. Ideologia, eu quero uma pra viver. O que você acredita, né? A ideologia que sustenta a sua existência. O que você acredita que sustenta a sua existência. Se você tem vergonha de compartilhar aquilo que você acredita, se você tem receio, você não existe. Por isso que não existe uma verdade absoluta. Se nem o divino, nem o sagrado, nem Deus parte de uma verdade absoluta, não tem a pretensão de você ser dono da razão, dono da verdade. Mas você acredita.
E o acreditar é o que te mantém viva. E quando você comunica o que você acredita e se permite existir, você tem autenticidade, você tem brilho, você tem respeito, inclusive até das pessoas que discordam de você. Eu admiro muito mais as pessoas que discordam de mim, mas que têm coragem de ir no debate, de ir na troca comigo, do que quem concorda comigo e fica em silêncio. De verdade. Numa discussão, num debate ali, numa dinâmica acalorada, beleza, papapá, troca ali, a gente conversa, dialoga, tudo certo. Aí depois a pessoa, não, eu até concordava com você, mas eu não quis falar pra, né? A admiração vem dessa confiança em se permitir existir. Entende como esse lugar do destaque, esse lugar do brilho, parte de um processo de cura poderosíssimo, individual e social. Porque é a partir daquilo que você acredita que se forma um lugar de comunidade. Que se pode pensar uma transformação, um impacto, uma identificação. Por que você está aqui nominando? Porque em algum nível você também acredita no que eu acredito. Porque em algum nível eu trago transformação pra você, trago provocação pra você. Porque senão você nem... E eu sei que você tem esse mesmo poder. Esse mesmo poder. Porque você existe. E a existência da sua matéria, do seu brilho, da sua imagem também é capaz de provocar reflexões e transformações e impactos. Isso que é que o signo de Aquário quer que você entenda. Okay? O que você acredita é a sua existência. Eu acho muito curioso quando as pessoas perguntam, fala mais sobre você. E aí as pessoas falam, eu sou dentista, eu sou professora, eu sou não sei o quê. Uma profissão? Me diga quem você é a partir do que você acredita, do que você defende, a partir da sua ideologia. Porque é isso que mostra a sua existência, o seu brilho. Que eu posso me identificar e bora juntos aí formar uma grande dupla, uma grande comunidade, ou falar e nada a ver. Pega o beco. E pega o beco. Okay? Não existe só um tipo de planta, só um tipo de flor, só um tipo de nada. Okay? A diversidade, respeitar a diversidade é algo fundamental. Ser de contra isso é ter um pensamento de colonizador. Colonizador que não aceita a diversidade. Colonizador que tem que olhar o outro e inferiorizar. A gente precisa fazer isso. A gente tem um senso de comunidade. De me identifico e não me identifico. Quando a gente pensa a ancestralidade africana, a gente tem as etnias. E a gente tem os códigos daquela comunidade. As cicatrizes, as vestimentas, que fazem parte de uma comunidade em si. Okay? A aparência que fala sobre a comunidade. Então, novamente, pra gente finalizar e depois retomar essa conversa com mais profundidade, né? Com mais aplicações práticas no nosso aulão, tá? Hoje, do Imagens que Curam. Novamente, para você participar. Não deixa de perder essa oportunidade única e maravilhosa. É só você entrar no Doce Como Mel, ok? E você vai ter várias coisas, assim, tipo, sensacionais lá dentro, né? Sem sombra de dúvidas, vai valer muito a pena. Você tem que olhar isso como um grande investimento. Olhe isso como um investimento. Tudo que eu faço na Minona é para que seja um investimento, né? Não é para você, eu gastei com aquilo lá. É para você olhar como um investimento. E você, né, na sua vida, na sua existência, no seu poder, que é o melhor investimento para se ter em si. Mas olhar o quanto que essa energia de brilho,
de expansão e de crescimento é naturalmente a sua existência. Brilhar é a sua existência. Quem vai estar na aula hoje mais tarde, guarda isso. Que vai ser um grande skate e eu vou explicar por quê. Né? A partir de um ensinamento africano extremamente profundo. Okay? Brilhar é a sua existência. E tudo que eu falei aqui é para que você perceba a importância dela. E que é muito mais fácil você brilhar do que você se esconder. Saiba disso. É muito mais natural você brilhar do que você se esconder, porque a sua existência é o seu brilho. Ok? Como estão as minhas gatas lindas e maravilhosas? Deixa eu ver. Oi, Giovana, muito baixa, muito bá, minha rainha. Tá baladeira, hein? Tô por aqui, pois é, né? Hoje eu tô um look bem... Gente, eu uso brilho meio-dia, entendeu? De uma quinta-feira. E eu, assim... Estou em transformação. Demorou, mas chegou. Axé, minha rainha, coisa boa. E amei os brincos, viu? Babado, né? Adoro os brincos discretos. O que não é pra você existir... Ai, que porrada. Que porra. Pois é. Olha a provocação aí, né? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Hoje, provocativa, gata. Eita, que virada de chave. Estou tendo desde segunda-feira com vocês, hein? Mana babadeira, viu? Adoro. Entendendo tudo. Energia renovadíssima por aqui. Que delícia. Tá linda, maravilhosa. Amei. Adoro. Somos sóis, exatamente. Mana, você me deu um gás. Que delícia, minhas maravilhosas. Ai, aí, ó, viu? É sobre isso. Imagina se eu começo a live lá do YouTube, né? A primeira tentativa. Eu falo, pô, já era, fodeu com tudo, não vou fazer mais nada. Ai, que vergonha, gente. Lindas e belas. Foi do jeito que eu imaginei? Não. Mas, novamente, Exu faz o erro virar acerto. O quanto que eu poder me expor e compartilhar a minha imagem é extremamente um aprendizado profundo para mim. Para mim. Você só tem a ganhar fazendo isso. De verdade. Ganhar. E ganhar enquanto ser humano. Enquanto alma que existe. Pronta pra brilhar. Que delícia! Minhas gatas, espero vocês. Ok? Laroí. Eu espero vocês na aula hoje, mais tarde, com a internet linda e maravilhosa. Você viu que ela não deu pau. Foi só pra provocar. É esse Mercúrio, gente. Esse Mercúrio e Leão. Eu falei num vídeo lá, inclusive, tá? Vejam aonde vocês têm Leão no mapa. Porque esse Mercúrio vai impactar. Onde vocês têm Leão no mapa? Ah, não sei onde tem. Então já marca o atendimento individual comigo aqui pra gente fazer um mapa. Ok? Pra gente fazer esse movimento lindo, maravilhoso. Mas eu tenho Marte em Leão. Eu tenho Marte em Leão. E aí, qual que é a grande questão? Eu ficar com raiva. E aí eu já, pô, eu tenho que fazer o quê? Levar na boa, cara. Vai adiantar ficar com raiva? Não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí, é um lugar de provocação em relação à minha liderança. Se uma coisa sai do meu controle, sobre internet, sobre imagem, sobre coisa que eu compartilho, já tive esse problema com, né? A gente não teve live segunda-feira por conta da internet. Se eu deixar a raiva dominar, isso mostra que ainda não estou preparada para outros movimentos, para outros avanços. O que eu tô trazendo? O céu tá sempre trazendo direcionamento, ensinamento. Nunca é para nos prejudicar. Nunca o Mercúrio retrógrado é para nos prejudicar. Presta atenção nisso. Nenhum posicionamento é para nos prejudicar. É para nos ensinar. Para nos preparar para algo maior. E aí é sua escolha. Se preparar para algo maior, porque você sustenta a abundância. Muita gente quer abundância. Ah, eu quero abundância, eu quero prosperidade na minha vida. Você sustenta. Abundância, cara, é muita coisa. É abundância. Né? Não é migalha. Muitas pessoas conseguem sustentar a migalha. Migalha não é difícil de você sustentar. Aqui, ó, a migalha, um pouquinho aqui, eu cabe na palma da mão. Agora, abundância precisa de força. Você precisa ter um tônus ali, né? Pra sustentar tudo isso. E aí a gente precisa fazer determinados exercícios, desafios. Aí que está o desafio do doce como mel.
os desafios, né, que você tem acesso, para que você consiga sustentar essa abundância em si. Ok? Pior que gás você lançou foi uma bomba por aqui. Minha gata, quero a senhora no Doce Como Mel da aula de hoje, viu? Giovana. Ainda, ó, não vou nem falar nada pras mulheres de Oxum, viu? Não vou nem falar nada pras mulheres de Oxum. Mulher de Oxum, mulher de Iemanjá, que tem questão com a imagem? Sério? Minhas rainhas lindas, maravilhosas, minhas rainhas das águas. As águas como um elemento de reflexão de si mesma. Tem que se olhar no espelho, não é à toa. Não é à toa que as mamães carregam os espelhos aí. Porque tem que se olhar, tem que se ver. Tem que se priorizar. Certo? Espera a senhora. Axé, Exu coloca quem precisa estar aqui na hora certa. Ai, que delícia, minhas rainhas. Espero vocês na hora certa também, hoje, lá no nosso aulão. Dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, questões que você tiver, me chama lá no direct pra gente trocar essa ideia. Mas o link do Doce com Mel tá na bio. Só entrar. E ainda, ó, vou até falar isso pra você. Você tem 7 dias pra testar o Doce com Mel. O risco é totalmente meu. Entra na plataforma, você tem 7 dias. Se você, você pode fazer um desafio que já vai ser transformador. Você já vai conseguir assistir a Masterclass, já vai conseguir assistir a aula de hoje. E que eu sei que você vai morrer. Fala, mano, você é louco, 97 reais, faz aqui. Tem que comprar 2. Como é que vai comprar 2 vezes? Ok? Sem risco. Sem risco nenhum pra você. Ok? É tanta coisa. Se deixar, eu fico aqui 5 horas falando sobre os benefícios do Doce Como Mel. Mas não é sobre eu falar, é sobre você viver. E aí isso vem a partir da sua tomada de decisão, tá? Dúvidas, questões, me chama no direct pra gente trocar essa ideia. E uma lua nova em Leão, poderosíssima e cheia de brilho pra nós. Até mais tarde, minhas rainhas.